Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você está a bordo do Opinião Cidade, programa transmitido ao vivo pelo canal 7 da NET e distribuído para toda São José do Rio Preto e também pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo, por que não? Esse programa também é transmitido pelo Facebook ao vivo. Basta entrar na página do Facebook, acessar a página da TV Rio Preto e aí você não apenas assiste ao nosso programa, mas pode interagir conosco, pode participar desse programa, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, enfim, o que você quiser fazer. E a gente sempre está estimulando você a fazer isso. Interaja conosco, participe do Opinião Cidade. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela audiência. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre literatura. Eu tendo a honra de receber mais uma vez no Opinião Cidade o Dr. Durval Noronha Goio Júnior, advogado, um dos mais referenciados do Brasil, um dos mais importantes advogados brasileiros, também presidente da União Brasileira de Escritores, a UBE, e está lançando, veio a Rio Preto mais uma vez. Bem, ele vem sempre a Rio Preto para rever Rio Preto. Eu imagino que o objetivo principal seja sempre esse, doutor Goiás. Mas dessa vez também está vindo para lançar um novo romance, aliás, o primeiro romance do escritor Antônio Paixão. Eu queria mostrar, já que nós estamos no quadro geral aqui, mostrar que aqui está o doutor Durval de Noronha Goios e também o escritor Antônio Paixão. O Antônio Paixão é o heterônimo do doutor Goios nesse livro, Xangai Lili, que vai ser lançado hoje à noite no Rio Preto Shopping Center, em São José do Rio Preto. Todo mundo está convidado para comparecer lá e já, além de conversar com o doutor Goios, certamente tomar contato com o livro que vai ser... está à disposição das pessoas que quiserem ali. Doutor Goiás, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, parabéns por mais esse trabalho. Um livro, diria um amigo meu, um livro também parrudo e, além disso, deve ser bastante interessante, né? Mas fala para a gente rapidamente, doutor Goiás, quem é o Antônio Paixão? Obrigado pela presença. Obrigado ao senhor e ao Antônio Paixão também. Muito obrigado, Zé Luiz. Eu devo dizer que eu já tive o prazer de vir, como Durval Noronha Goios, muitas vezes ao seu prestigioso programa. Mas é a primeira vez que Antônio Paixão aqui está. Antônio Paixão é meu heterônimo, porque antes de escrever esse romance, eu escrevi 59 outros livros na área de direito, economia, finanças, história, linguística, dicionários, etc., como Noronha. E na literatura é um perfil totalmente diverso. Daí que eu optei por este heterônimo. Antônio Paixão é um jornalista desempregado, uma pena de aluguel, porque ele não gosta de anglicismo, não gosta de ser chamado de ghostwriter. Ele está frequentemente desempregado porque ninguém o tolera. É um velhote carioca, torcedor do Botafogo, pasme só você. E em São Paulo ele torce para o Corinthians. E como jornalista, ele não consegue trabalhar sem uma garrafa de vinho, que é a fonte de inspiração profissional dele. Ô raça! Se trata então de um romance, né, doutor? E qual é o tema? Por que caminho o senhor envereda para tratar de um tema porque, assim, caminho não. Quais os temas tratados e por que essa escolha do heterônimo? Por que isso? Por que essa... Exatamente para diferenciar a minha obra anterior, né, como jurista, como historiador, lexicógrafo, etc., de um romance, de uma obra de ficção, que é a história de uma mulher, a autobiografia autorizada dessa mulher, Vivian Salomon, que é o produto de uma família de imigrantes, de um lado libaneses e de outro lado italianos. A mãe é de origem italiana, ela se submeteu à família libanesa, muito rígida em seus critérios, onde a mulher não tinha lugar na sociedade. Então ela foi muito oprimida pela própria família desde cedo e teve que lutar com todas as armas à sua disposição para se afirmar. Essa é a história dela, a biografia dela, que é uma história de lutas, de percalços, etc., e que termina, quando ela tem sucesso em tudo aquilo que ela almejava, no divã de um psiquiatra em Miami, que ela chamava de anjo argentino, um psiquiatra argentino que a mandou reavaliar tudo aquilo que ela havia feito na vida para atingir aquilo que ela almejava.
e começar por escrever um livro que serviria como autoajuda e também poderia eventualmente ajudar outras mulheres na situação dela. Foi aí que ela saiu à procura de uma pena de aluguel. E ela se deparou com o miserável Antônio Paixão, que é o antípoda dela, uma pessoa totalmente diferente, né? Uma pessoa com uma vasta cultura, clássica e com conhecimentos diversos que ela não tem, que sabia redigir, e ela resolveu se poupar do trabalho sujo de escrever. Então ela contava a história para o Antônio Paixão e queria que ele redigisse da maneira dela. Só que Antônio Paixão se recusava, ele fazia a maneira dela. Então foi um embate. E esse embate dá para ver no início do livro, na Gênesis, quando ele faz a apresentação do trabalho dele e ela faz a apresentação dele. Então vê que são pessoas totalmente distintas. E o livro é escrito em duas vozes. Você pode perceber claramente quando é a Lilian Salomon que está falando, usando emotions, o sorrisinho, desagrado, kkk, etc. E quando é o Antônio Paixão, né, de fala erudita, de estilo elegante. O livro, de 320 páginas, usa 15 mil léxicos distintos, 15 mil palavras distintas. Um americano médio tem um vocabulário de 5 mil palavras. Então ele é um livro que é irônico, é divertido do começo ao fim, mas ele tem experiências sociais, políticas, econômicas, etc., inseridas no contexto, e ele é contextualizado num período de mais de 100 anos, porque ele cobre a história de 4 gerações. Tá? De antes da imigração, que faziam os avós no Líbano e na Itália, depois os pais no Brasil, a geração da Lilian e depois do filho dela. Então, o período de 4 gerações, período superior a 100 anos, então ele é contextualizado nessa história de 100 anos. Doutor Durval, temos aí, pelo que o senhor me contou agora, um outro desafio, né? O desafio um desafio literário, o desafio de escrever, de um livro, do autor escrever como uma mulher, não é isso? Como é que é isso? Como é que você conseguiu imaginar essa situação? Eu imagino que, eu tenho a impressão, já estou começando a acreditar, e isso eu vou ler rapidinho para saber, para ter certeza disso, que devemos estar aqui diante de um excelente manual de boas práticas literárias, né? Um manual para ensinar as pessoas que gostam de escrever, para treinar algumas pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Pois bem, o livro já teve algumas resenhas muito positivas, né? Umas 5, 6 resenhas muito positivas. Ele está praticamente esgotado na primeira edição. Foi lançado em Lisboa, foi lançado em São Paulo, na UBE, e agora em Rio Preto, e será lançado posteriormente no Rio de Janeiro, Campinas e outros lugares. Mas muitos amigos meus, ao se depararem com o livro, disseram: não, você está escrevendo fora da zona de conforto com uma mulher. Mas eu devo dizer que, com minha experiência de mais de 40 anos na advocacia, representando interesses dos mais diversos, de múltiplas nacionalidades, eu me sinto à vontade até para escrever como um marciano, como um extraterrestre. Porque passei a vida toda escrevendo. E escrevendo como porta-voz de interesses de outros, porque o advogado ele é o condutor do interesse de um cliente, ele não escreve por conta própria, ele defende o interesse, não é nenhum demérito não, mas é verdade, é isso mesmo, exatamente isso. Na realidade, a verdadeira pena de aluguel não é o pobre do Antônio Paixão, é o Noronha, que é a pena de aluguel, ele trabalha por interesse do cliente. O Antônio Paixão também enveredou pela mesma seara. Mas, na literatura, não existem amarras. O espírito é livre, o vocabulário é livre. Certo vocabulário que eu lanço mão aqui, as experiências sexuais da Vivian Salomon, etc., jamais podem fazer parte de uma peça nos tribunais, ou de um parecer, né, ou de um contrato. Isso não existe. Então, as asas da imaginação, as asas da criatividade que tem o escritor, que tem o autor, são muito gratificantes. E eu gosto de escrever sem as amarras. Não que eu não respeite o direito dos meus clientes como advogado, mas como escritor, eu me sinto totalmente à vontade. Puxa vida, isso é muito bacana.
deve fazer parte da necessidade do advogado também se soltar dessas amarras de vez em quando, né? E se soltar através da produção de um livro, de uma obra literária, deve ser bem bacana, né? Deve ser... Sem dúvida. Eu tenho um amigo que conhece a minha carreira profissional como advogado, que diz o seguinte: Noronha, você finalmente desmunhecou. Não é questão de desmunhecar, é uma questão de se libertar, né, das restrições da profissão, que são severas. Sem dúvida, não há dúvida disso. Puxa, que bacana. Doutor Noronha, então, o lançamento é hoje, né? Hoje é quinta-feira. A partir de que horas? No Rio Preto Shopping Center, né? As pessoas estão convidadas, a partir de 7h30 da noite, estão convidadas para ir lá conversar com o Dr. Goios, adquirir o livro se quiserem, conversar com outras pessoas, enfim, conversar sobre literatura, conversar sobre asas à imaginação. Isso que eu acho que é bem bacana, né? Isso. Eu gostaria também de lembrar que a União Brasileira de Escritores, da qual eu sou presidente, tem um núcleo em São José do Rio Preto, e todos aqueles escritores, né, muitos escritores que cá estão, são muito bem-vindos ao nosso núcleo em São José do Rio Preto e à União Brasileira de Escritores, que é a entidade mais representativa e mais antiga do escritor brasileiro, de onde fizeram parte ou fazem parte todos os grandes nomes, né, da nossa literatura. E a UBE é quem confere, por exemplo, uma das maiores láureas da literatura brasileira, né? O prêmio Juca Pato, não é isso mesmo? Juca Pato, é isso? Exatamente. Tradicionalmente, no mês de outubro, nós premiamos a obra de maior impacto no ano anterior. Estamos agora debatendo qual será o próximo recipiente do prêmio Juca Pato. Deve ser anunciado só em outubro, né, senhor? Só em outubro. Exatamente. Doutor Goios, esse tema pelo qual o senhor discorreu rapidamente aqui, essa questão do jornalista que utiliza-se da profissão para obter algumas vantagens, etc. Me lembro de um jornalista de Rio Preto, de algum tempo atrás, e que foi chamado certa vez de jornalista venal por alguém aí, por algum motivo. Ele pegou e falou assim: não, eu não sou um jornalista venal, eu alugo a minha pena. O senhor se lembrou dessa situação agora, né? Isso é muito legal. Também tem algum, posso dizer que tem algum componente de preocupação feminista em relação a isso? Por que a mulher contando essa história? Por que também essa preocupação, doutor Goios? Sim, isso é subliminar, não é? Está contextualizado, quer dizer, a opressão feminina no seio da própria família, na sociedade, né? Uma mulher que é abusada pela família, que é abusada como estagiária, que é abusada como funcionária de um banco, que é abusada como diretora de um banco. Ela é uma mulher que sofre tantos abusos que resulta com graves distúrbios de ordem psiquiátrica. Então, num certo sentido, o subliminar, ele denuncia digamos, esses maus tratos institucionalizados, históricos com relação à mulher. E que são muito atuais, inclusive hoje, né? No Brasil de hoje, por exemplo, é muito comum isso. Exatamente. O título, Xangai Lili, o senhor também tem uma ligação muito grande com a China, não tem nada a ver com isso, tem? Fala um pouquinho sobre isso. Essa história aqui o senhor disse que se passa em parte em Miami e recorre a várias épocas diferentes, então a outros países também. Fala um pouquinho sobre isso. É uma história que ela trabalha num banco que tem experiência internacional, ela passa por diversos lugares do mundo, inclusive pela China. Mas o trauma psiquiátrico que ela sofreu foi tão grande que no final do processo de recuperação daquilo que lhe havia sido sonegado pela própria família, ela tem uma crise e resolve tirar uma licença sabática num prostíbulo em Xangai. Então, o livro descreve o que ela fez no prostíbulo em Xangai, e esse foi o nome de guerra que ela escolheu, porque era o nome utilizado pela Marlene Dietrich no livro Expresso da Meia-Noite, Xangai Lili, que era uma cortesã. Né? Só que, para diferenciar uma da outra, o Lili da Vivian tem 2 L's e o da Marlene Dietrich tinha um L só. Tá. Então, esse o contexto aí da China. E aí, na China, enquanto ela está no prostíbulo, ela lê um livro sobre a história da poesia chinesa, que revela
que as maiores poetas chinesas eram prostitutas, porque elas não tinham acesso à educação formal, e a arte da poesia era ministrada somente nas escolas de treinamento de prostitutas. Então ela leu essa história e esperou que fosse encontrar. E o contato dela na China disse, não existe mais isso, né? Isso existiu há séculos, depois com a Revolução, a Revolução Chinesa, a fundação da República Popular da China, foi resgatada a dignidade da mulher chinesa, que tem os mesmos direitos, isso não existe mais, a prostituição é ilegal na China. Mas ela não acreditou, ela sonhava romanticamente com a poesia das antigas prostitutas. Doutor Góes, pelo que eu estou vendo, é uma história, né, um trama aqui bastante denso, né, tem bastante coisa, meandros, a senhora acaba entrando por meandros vários aí, que enveredam aí pela questão cultural da China, do mundo todo, enfim, muito denso mesmo. Em que momento da vida, em que momento o advogado Durval de Noronha Góes Júnior pensou nisso, decidiu isso, falou assim, eu vou escrever um livro. Eu tenho a impressão que o Antônio Paixão não tinha nascido ainda nesse momento, né? Mas que momento pensou isso? Eu vou deixar um pouquinho os processos, essas coisas de lado para escrever uma obra de ficção. Sabe que antes de ser advogado, eu fui escritor, porque eu fui editor do jornal da minha escola secundária nos Estados Unidos, quando eu tinha 16 anos, 16, 17 anos. Depois eu fui editor do jornal da Faculdade de Direito, nos tempos sombrios da ditadura. E depois eu exerci a profissão de advogado por necessidade, né? Mas nunca deixei de escrever. Eu redijo com muita facilidade, com muita rapidez. Escrevi uns contos, sempre com o heterônimo Antônio Paixão para diferenciar. O Paixão já tinha nascido. Tá bom. E aí eu fui pensando a respeito desta história, desse enredo, e eu escrevo antes na cabeça, eu redijo na cabeça. É isso que ele perguntar, quer dizer, o contexto todo é pré-imaginado, né? É pré-imaginado. Isso é um hábito que eu peguei nos anos difíceis da ditadura, onde eu tive oportunidade como pensionista das forças institucionais, sem papel e sem lápis, a redigir com a cabeça apenas. Eu faço isso, hoje mesmo que eu estou escrevendo a história da natação de Rio Preto aqui, tem um capítulo, até falei para minha companheira que no voo de São Paulo para cá, eu redigi umas 3 ou 4 páginas, sem papel. Mas há um momento que há necessidade de registrar isso no papel, né? Sim. Sempre no computador? Sempre no computador. Sempre no computador. E eu escrevo muito rapidamente no computador, porque aqui em Rio Preto, muitas coisas boas que meu pai me proporcionou, uma das melhores foi a escola de datilografia, lá na Galeria Bacite, né, no Sobreloja, perto do Salão Azul. E eu aprendi a datilografar com grande rapidez, isso sempre me facilitou muito a vida. Somos a geração de quem fez escola de datilografia. Aliás, essa aí da Galeria Bacite eu passei muitas vezes em frente. Eu trabalhava na Rádio Independência, deve ser em outra época, mas enfim, nem tanto de outra época não. Imagino que sejamos mais ou menos de uma geração muito próxima, se não for a mesma. Sim. Doutor Góes, eu queria parabenizá-lo por mais esse trabalho, por mais essa surpresa com a qual o senhor brinda os leitores brasileiros, né? Não só brasileiros, porque já foi lançado fora do país também, e certamente vai ser um sucesso, já está sendo, vai ser um grande sucesso. Para encerrar, eu só gostaria de saber, o Antônio Paixão tem algum outro projeto, já está escrevendo mais alguma coisa? A história da natação de Rio Preto não é do Antônio Paixão, esse capítulo sobre isso não é do Paixão. Né? Não, isso o Noronha mesmo está escrevendo, é uma obra de história e já está praticamente pronto. Nós temos um escritor riopretense que está fazendo o projeto, levando adiante, mas eu sou editor da obra e estou escrevendo esse capítulo que eu vou encaminhar ele na próxima semana. Mas o Antônio Paixão tem um projeto que é uma história. Há 2 jovens brasileiros que eram da Juventude Universitária Católica, da JUC, né, de famílias de classe média, até de aristocracia rural falida do Brasil, um da Bahia, um do Piauí, que durante a época da ditadura
foram da Juventude Universidade Católica para a Ação Popular, e da Ação Popular eles foram encaminhados, por força de um acordo feito no Grupo dos 33, dos países em desenvolvimento, não alinhados, eles foram encaminhados para servir como guardas revolucionários na China. Então, esses dois jovens brasileiros, né, um se tornou médico, o outro depois advogado, eles foram para a China sem falar nenhuma língua estrangeira, se tornaram guardas revolucionários, guardas da Revolução Cultural. Então eu conto, romanceio a história deles sem dar o nome, nem tudo vai ser verdade, a maior parte vai ser criação, né, mesmo porque eu os entrevistei, eles não contam tudo, né? Não contam os namoros, claro. Né, você pergunta como é que era a comida, não, a comida era boa, o arroz era muito bom, de vez em quando tinha arroz com frango, né? Mas eu tenho elementos históricos e fiz pesquisa e estou terminando a pesquisa para substanciar como era a vida. Então eu vou contextualizar a vida deles e vou romancear a vida deles. Então eles não contam da namorada, mas eu vou contar. Isso é mais um atributo que a literatura lhe permite, né? Exatamente. Isso aqui é bacana, vai até enriquecer a história, que bacana. Não é um livro de história, é um romance, é um livro de ficção, mas baseado numa história real. E a natação de Rio Preto, isso é muito importante, eu gostaria até de aprofundar um pouquinho em relação a isso, porque o esporte, a natação, foi muito praticado e foi um destaque muito grande em São José do Rio Preto. Eu imagino que o senhor esteja falando da época do Palestra, da época do Automóvel Clube. Exatamente. O professor Décio Monzoni Lang era o instrutor, né, era uma pessoa fantástica em relação a isso. Tinha os aqualoucos, não sei se você vai chegar na parte dos aqualoucos também. Isso está no meu capítulo. Puxa, que história fantástica. O Décio foi um homem genial, né? Eu faço esse capítulo, que é um capítulo longo, contando a história, os métodos dele, os valores que ele tinha, o grupo, contextualizo na história de Rio Preto e mostro como as pessoas evoluíram, né? Quer dizer, é um sucesso extraordinário. O nosso grupo da natação é um grupo feito de mulheres e homens de grande sucesso, exemplares, né, com os valores que nós aprendemos com o Décio Lang aqui nas piscinas de Rio Preto. E nós estamos juntos até hoje, não é mais de meio século, nós estamos juntos e nos encontramos e fazemos os projetos, e a nossa vida social era e com as mesmas pessoas. Hoje à noite, no lançamento do livro, no Rio Preto Shopping, eu tenho certeza que eu vou ter o grande prazer de abraçar muitos desses companheiros daquela época. Então foi uma experiência extraordinária, foi um divisor de águas na nossa vida. E isso vai estar retratado nesse livro, e eu espero ter a oportunidade de, quando do lançamento, poder estar no seu programa novamente. Mas aí não como Antônio Paixão. Eu queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente o nosso tempo já acabou. Toda vez que a prosa é boa, o tempo acaba logo. Eu queria agradecer muito, mais uma vez parabenizado pelo lançamento, convidar as pessoas a comparecerem hoje a partir das 19h30 no Rio Preto Shopping. Na praça de alimentação, na primeira praça de evento do shopping, logo na entrada, perto da Starbucks, ali é um lugar fácil de localizar, todo mundo vai achar, encontrar, pode ter a oportunidade de encontrar, de conversar rapidamente ou demoradamente com o Dr. Góes. Obrigado pela presença, doutor, e sucesso. Obrigado, Zé Luiz. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.